Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.4, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Escreva as formas de decomposição em frações parciais da função, como no exemplo 7. Não determine os valores numéricos dos coeficientes. Temos aí letra A, 1 mais 6x dividido por 4x menos 3 vezes 2x mais 5. E letra B, 10 dividido por 5x² menos 2x ao cubo. Bom, vamos começar aí resolvendo a letra A. Primeira coisa que temos que identificar é o grau dos polinômios, né? Então, avaliando aí, ó, temos uma função racional, né? Uma função de x, que é do tipo p de x dividido por um q de x. Então, eu tenho aqui, ó, esse termo é o meu p de x, e eu tenho que o grau de p é igual a 1. Eu tenho que esse polinômio de baixo é o q de x, e o grau de q é igual a 2, né? X vezes x dá o x². Então, eu tenho aí que o grau de Q é maior que o grau de P. Então, eu já tenho aí a função racional na forma para poder separar aí em frações parciais. Caso o grau de Q seja menor ou igual ao grau de P, eu tenho que realizar a divisão de polinômios, que não esse é o caso. Agora, para separar em frações parciais, a gente vai observar aí o q de x, que é o denominador. Eu tenho que ter termos simplificados e fatorados simplificados, né? Então, a gente olha aqui, ó, temos dois termos. Esse primeiro termo e esse segundo termo. Então, para separar em frações parciais, a gente vai analisar aí se o termo é redutível ou irredutível, ou seja, se tem algum valor que zera, né? Se existe algum valor de x. Como eu verifico se o termo é redutível? Vou pegar lá o 4x menos 3 igual a zero. É verificar se existe. Então, se a gente isolar o x aí, fica 3/4. Então, portanto, é redutível, tá? Aí eu pego outro termo, 2x mais 5 igual a zero. Existe um valor de x, jogo 5 para lá, fica menos 5, passo 2 dividindo. Portanto, é um termo redutível, certo? E eu tenho que verificar se esse termo se repete, né? Ou seja, qual é a potência dele. Então, eu tenho potência igual a 1 e potência igual a 1. Então, são termos que não se repetem. Então, a fração 1 mais 6x dividido por 4x menos 3 vezes 2x mais 5 vai se separar em uma fração parcial. Para o termo redutível, vai um coeficiente, letra A. Como ele só tem um único termo, não se repete, apenas um coeficiente para o primeiro termo, que é 4x menos 3. O outro segundo termo que eu tenho também é um termo redutível. Então, vai outro coeficiente, o coeficiente B, dividido pelo segundo termo, que é redutível, que é o 2x mais 5. E aí eu tenho essa fração separada em frações parciais, os coeficientes A e B, ele diz aí que não é necessário a gente determinar. Para a letra B, aqui a gente precisa simplificar antes, né? Reescrever. Então, eu vou colocar aqui 10 sobre. Aqui eu posso reescrever colocando o termo do x² em evidência. Então, eu tenho x² que vai multiplicar
sobrou 5 aqui nesse termo, tirei o x quadrado, sobrou 2 menos 2x. Então, é essa aí a fração que temos que reescrever em frações parciais. Aí vamos avaliar, tenho esse termo e tenho esse termo, né? Após simplificar aí. Esse termo, x quadrado, igual a zero. Tem valor de x? Tem. X igual a zero. Se eu colocar zero ao quadrado, dá zero. Então, é um termo redutível. Tá? E é um termo que se repete? Ele é um termo que se repete, ó, a potência é 2, né? X ao quadrado. Dentro do x quadrado existe o x. Termo se repete, tá? E qual outro termo que eu tenho? 5 menos 2x igual a zero. Existe valor de x? Existe. Se eu jogar para lá, eu vou ter que x é igual a 5 sobre 2, né? Jogo 2x para cá, fica 5 aqui, passo 2 dividindo. Portanto, é redutível, tá? E ele se repete? Não se repete. Não se repete, tá? Então, essa é a condição. Então, como que vai ficar aqui a minha fração? Vou colocar aqui na frente. Vou ter, primeiro, para esse termo aqui, que ele é redutível, vai um coeficiente simples. E aí ele se repete. Então, vai o primeiro termo que tenho dentro aqui simples, que seria o x, né? Então, o termo ali dentro seria o x. Aí, depois, continuando nesse próprio termo, agora eu tenho o termo do x ao quadrado. Então, eu preciso de outro coeficiente b para o termo do x ao quadrado. Ah, e se fosse x ao cubo? Seria mais um c para o x ao cubo. E se fosse x à quarta? Mais um d para o x à quarta. Quantas vezes o termo se repetir? Se ele for redutível, apenas uma letra A aqui. Aí, se for irredutível, significa que vai ser um ax mais b. Então, vai ser uma equação do primeiro grau, se ele for irredutível. E se ele se repetir, cd ou cx mais d, x quadrado, e assim por diante. Aí, então, os termos que se repetem, aí eu tenho o termo redutível, aqui para esse aqui, então, apenas um coeficiente simples, c, sobre, aí, o termo que não se repete, só o 5 menos 2x, tá? E aqui, verificando, esqueci de verificar, né, o grau, ó, aqui o grau é 0, o grau de P é 0, e aqui o grau de Q é igual a 3, né? O grau de Q é maior do que o de P, por isso que a gente fez aí direto as frações parciais. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!